Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, como nas últimas semanas. Também hoje nós iremos estudar um importante tema que nos ajudará a perceber esses eixos em torno dos quais se movem os evangelhos sinóticos. Hoje nós vamos tratar de um dos eixos essenciais dos evangelhos, que é o eixo da narrativa da paixão de nosso Senhor. Não é sem razão que alguns teólogos chegaram até mesmo a dizer que os evangelhos são narrativas da paixão antecedidas de longas introduções. É uma maneira bastante interessante de se ver os evangelhos, sobretudo quando nós reconhecemos que está ali justamente o coração de tudo. Quando nós falávamos destas etapas de composição do evangelho, essas etapas que antecederam a redação dos evangelhos, nós falávamos da importância do querigma, do anúncio da morte e ressurreição de Jesus. E é muito provável que, de fato, ali tenha nascido os primeiros esboços daquilo que veio a se tornar posteriormente os evangelhos. A respeito dessa temática da paixão de Nosso Senhor, nós encontramos testemunhos literários não apenas aqui na Sagrada Escritura, mas curiosamente nós também vamos encontrar alguns testemunhos fora da Bíblia. Eu gostaria de apresentar a vocês dois textos, são dois autores, que falam a respeito desta condenação de Jesus, o que corrobora ainda mais esta nossa percepção de que nós não estamos lidando, portanto, com uma ficção literária. Nós estamos lidando com um acontecimento decisivo, que é este acontecimento da condenação e execução de Jesus de Nazaré. O historiador judeu chamado Flávio Josefo compôs uma história do seu próprio povo chamada Antiguidades Judaicas. E nesta sua obra, que foi escrita justamente no primeiro século, um pouco depois ali desta paixão e morte de Jesus, Flávio Josefo dá algumas informações a respeito da condenação de Jesus. Diz o autor: naquele tempo, apareceu Jesus, um homem sábio, se verdadeiramente se pode chamar homem, porque foi autor de fatos assombrosos, mestre de gente que recebe com gosto a verdade, e atraiu muitos judeus e muitos de origem grega. Ele era o Messias. E quando Pilatos, por causa de uma acusação feita pelos homens principais dentre os nossos, o condenou à cruz, os que antes o tinham amado não deixaram de fazê-lo, porque ele lhes apareceu ao terceiro dia, vivo outra vez, tal como os divinos profetas tinham falado destas e outras inumeráveis coisas maravilhosas acerca dele. E até este mesmo dia, a tribo dos cristãos, chamados assim por causa dele, não desapareceu. Ainda é bastante discutido se esse texto de Flávio Josefo tenha sofrido algum tipo de acréscimo cristão e onde estariam esses acréscimos. Mas seja como for, em linhas gerais, os estudiosos estão de acordo acerca da autenticidade deste texto, uma vez que a afirmação fundamental do historiador é essa de que Jesus foi condenado durante o governo de Pôncio Pilatos, graças a esta intervenção direta das autoridades religiosas do seu tempo. Por volta do ano 100,
nós teremos um outro autor que também fará uma referência a esta execução de Jesus sob os romanos. Este autor se chama Tácito. Vejamos o seu texto. Nero criou bodes expiatórios e submeteu às torturas mais refinadas aqueles que o vulgo chamava cristãos, um grupo odiado por seus abomináveis crimes. Seu nome provém de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos. Sufocada momentaneamente, a nociva superstição se estendeu de novo, não apenas na Judéia, a terra que originou este mal, mas também na cidade de Roma, para onde convergem e se cultivam ferventemente práticas horrendas e vergonhosas, de todas as classes e de todas as partes do mundo. Primeiro, os não culpados que confessaram, e depois de sua denúncia, uma imensa multidão. Todos foram convencidos, não tanto do crime de incêndio, quanto de ódio ao gênero humano. Deixando de lado aqui essas informações a respeito desse julgamento que os cristãos passaram a sofrer no período de Nero, o que nos interessa justamente é esta alusão acerca da morte de Jesus sob o governo de Pôncio Pilatos. Então, como nós podemos perceber, não apenas a Sagrada Escritura fala da execução de Jesus, também textos de origem pagã fazem referência a esse acontecimento. É lógico que as referências que nós temos aqui são referências bastante superficiais, e isso pode se explicar por uma razão bastante lógica. No contexto greco-romano, a pena de crucifixão era algo tão vergonhoso que, segundo os eruditos da época, esse assunto deveria estar longe, não apenas dos olhos, mas também do pensamento das pessoas de bem. Hoje, quando nós pensamos na cruz, nós vemos a cruz como sendo quase que um adorno, né, nos nossos pescoços, um enfeite bonito nas nossas casas, e esse tipo de pena já não nos choca tanto assim. Entretanto, na época de Jesus, esta era a condenação mais vergonhosa a qual um ser humano poderia ser condenado. Antes de entrarmos nos textos evangélicos, vamos falar a respeito desta pena de crucifixão. Como ela era executada? Acredita-se que a pena de crucifixão tenha surgido entre os persas. E depois, os persas acabaram ensinando esta prática aos gregos e os gregos, por sua vez, aos romanos. Os judeus também praticaram a crucifixão num período anterior, de modo particular, à chegada dos romanos ali na Palestina. Nós temos alguns relatos bastante macabros de crucifixão em massa que alguns reis asmoneus faziam em Jerusalém. Originalmente, a pena de crucifixão não tinha um significado apenas político, ou seja, essa forma de executar um malfeitor. Também tinha um sentido religioso, porque aquele que era justiçado, aquele que era executado, ele não tocava o chão, de modo que ele não manchava com os seus crimes, os seus pecados, a terra que supostamente ali era consagrada a determinadas divindades. A forma mais primitiva de execução que nós temos, ou de crucifixão que nós temos, e talvez uma das mais chocantes também, é o empalamento. O empalamento consiste em atravessar uma pessoa de alto a baixo com uma haste de madeira e deixar que seu corpo suspenso apodrecesse assim aos olhos de todos. Depois foram criadas outras formas, outras modalidades de crucifixão. A mais antiga delas consiste em pregar o corpo de alguém a uma árvore.
Depois a árvore foi substituída por esta haste vertical, na qual era afixada a haste horizontal. Esta pena de crucifixão era uma pena capital tipicamente romana. Os romanos serviram para popularizar bastante esta prática da crucifixão. Mas é importante a gente assinalar que tipo de gente era condenada à morte de cruz. Segundo os padrões da época, um cidadão livre não poderia ser condenado à morte. Apenas algumas pessoas iam parar na cruz, dentre as quais os escravos revoltosos. Quero crer que todos nós conhecemos aquela famosa história do escravo chamado Espartaco, ele que liderou uma rebelião, e não apenas ele, mas centenas de outros escravos foram crucificados na Via Ápia, em Roma. Essa história, de fato, aconteceu, né? Depois se transformou em filme. Então, os escravos, de modo particular, eram crucificados. E qual a razão disso? Como eu dizia, a pena de crucifixão não servia simplesmente para matar alguém. Era também um aviso para aqueles que estavam vivos. Se nós consideramos que o Império Romano baseava a sua economia totalmente na mão de obra escrava, a pena de crucifixão funcionava muito bem como um alerta para os escravos não cometerem os mesmos erros. Em geral, se acreditava que o condenado à morte de cruz, ele não teria descanso também na outra vida. E por que isso? Porque, segundo as práticas da época, o crucificado ele não teria o seu corpo sepultado. Ele ficaria ali na cruz, apodrecendo, sendo comida das aves de rapina ou então dos animais selvagens. As cruzes, em geral, não eram tão altas assim como nós costumamos, às vezes, imaginar. Em geral, o crucificado ele ficava na altura, digamos, dos soldados, portanto, as pernas ficavam inclinadas e, diferentemente daquelas representações que nós temos nas nossas casas, o prego não traspassava as mãos do crucificado. O lugar de se colocar o prego era nos punhos, entre os ossos, o cúbito e o rádio, e é exatamente ali que se colocavam os cravos, para que assim o peso do corpo pudesse ser sustentado por este prego. Da mesma forma, os pregos não estão na parte de cima dos pés do condenado. Em geral, eles eram colocados no lado, neste osso do calcanhar. Então, as pernas ficavam abertas e assim ele era crucificado. Uma vez suspensos nas cruzes, os condenados poderiam passar horas, dias ali nesta situação de agonia. No caso de Jesus, uma vez que ele já estava bastante enfraquecido por causa da flagelação que ele tinha sofrido, tanto é verdade que eles tiveram medo de Jesus não aguentar chegar ao Calvário e por isso colocam a cruz aos ombros do Cirineu, que estava vindo do campo. Então Jesus não durou muito tempo, ele suportou esta pena da cruz por 3 horas, mas há relatos de pessoas que ficavam dias crucificadas. Então a situação do condenado na cruz, primeiramente, completamente nu, ou seja, alguém que perde totalmente a sua dignidade. Alguém exposto às picadas dos insetos, às mordidas dos animais, aos insultos das pessoas que por ali passavam, ao calor e ao frio. Então a pessoa ia de fato morrendo aos poucos. Sem contar a própria dificuldade respiratória, que era o que de fato matava os condenados. A pessoa tentava levantar o seu corpo para respirar e depois jogava o seu peso de novo para baixo e assim comprimia todos os seus órgãos, até que num dado momento a pessoa não consegue fazer mais isso e morre de asfixia. Então, de fato, era um espetáculo horrendo esse, e não é sem razão que as pessoas tivessem um verdadeiro pavor de virem a ser condenadas
por esse tipo de execução. Eu peço desculpas a vocês por essas imagens fortes que eu tive de exibir, mas se nós não temos ainda que um retrato bastante pálido daquilo que era a crucifixão naquele tempo, nós corremos o risco de perder o impacto deste acontecimento, ao menos nos primeiros séculos. Nós temos 21 séculos de cristianismo e a cruz, hoje, para nós, é um instrumento quase que romântico. Como dizia, é um adorno para nós, para as nossas casas, para os nossos templos. Porém, essa panorâmica histórica nos ajuda a entender o escândalo com que os cristãos tiveram de lidar no início da pregação do Evangelho. Escândalo, em primeiro lugar, por parte dos judeus. Como assim os cristãos anunciam um Messias crucificado? Isso vai contra qualquer tipo de expectativa judaica. O Messias seria o enviado do Senhor, portanto, alguém aprovado por Deus. E segundo a crença judaica, aquele que é suspenso no madeiro é um maldito. Então vejam a dificuldade que os cristãos tiveram de lidar ao apresentarem um Messias crucificado. E por outro lado, também era um escândalo para os pagãos. Afinal de contas, anunciar um Deus crucificado, na cabeça dos pagãos, isso daqui era mais uma esquisitice que só poderia ter origem no Oriente. Então, para judeus e pagãos, a mensagem da cruz, sem dúvida alguma, deve ter causado um impacto bastante grande e os cristãos precisavam refletir, precisavam enfrentar essa dificuldade. No entanto, nenhum dos relatos evangélicos vai fugir desse tema. É interessante que as descrições mais detalhadas da crucifixão que nós temos na antiguidade são justamente os relatos evangélicos. Como eu dizia a vocês, os escritores pagãos até conheciam a pena de crucifixão, mas eles achavam que era algo tão vergonhoso, tão ignominioso, que não valia a pena escrever sobre isso. Então, nós temos aqui nos relatos evangélicos um testemunho também histórico bastante interessante. Porém, o que nós precisamos entender quando lidamos com esses textos é que nós devemos evitar dois extremos. Em primeiro lugar, nós devemos evitar o extremo de achar que tudo aquilo que está escrito no Evangelho é simplesmente teologia e completamente desvinculado, portanto, da verdade histórica. A própria descrição aqui da crucifixão já desmente isso para nós. Porém, por outro lado, nós devemos também evitar o outro extremo, achar que o interesse dos evangelistas era tão somente fazer uma descrição histórica da crucifixão do Senhor. Ou seja, se nós pensamos que os evangelistas aqui simplesmente estão descrevendo, quase que como um diário ou coisa parecida, a paixão de Jesus, então nós também corremos o risco de não entrar com profundidade nesses textos. Eles, partindo de um acontecimento histórico, como eu já tive a ocasião de dizer isso em outras oportunidades, eles querem fazer teologia. Eles querem nos ensinar algo a respeito de Jesus Cristo. E nesse sentido é que nós precisamos ler os relatos evangélicos e perceber que, por mais que, nas linhas gerais, os evangelistas sejam concordes em afirmar que houve um processo religioso, um processo civil, a forma de execução de Jesus, etc. Ou seja, nas linhas gerais, todos os evangelistas estão plenamente de acordo. Mas é interessante também perceber que, às vezes, eles introduzem certos elementos que não estão presentes nos outros evangelhos. Por exemplo, Marcos e Mateus também vão apresentar o momento da morte de Jesus da maneira mais dramática possível. Jesus, em Marcos e Mateus, dá um grito, um berro, e assim ele entrega o seu espírito. Lucas, por sua vez, diferentemente de Marcos e Mateus, ele coloca umas palavras nos lábios de Jesus, coloca um salmo,
Em tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. E assim Jesus morre. Além disso, Lucas coloca aquele famoso diálogo de Jesus com um dos ladrões que ali estavam crucificados com ele, sendo que os outros evangelistas dizem simplesmente que os dois ladrões insultavam Jesus. Perceba que nós temos então aqui algumas nuances. Qual é a intenção dos evangelistas ao colocarem esses detalhes, esses pormenores? Na verdade, nós precisamos descobrir aqui esta veia teológica. O que os evangelistas querem nos ensinar ao narrar a paixão e morte de nosso Senhor. Como eu dizia há pouco, os evangelistas em momento algum pretenderam esconder o horror desta condenação à morte de Jesus. Porém, eles precisavam saber lidar com esse tema tão espinhoso para apresentá-lo a judeus e aos pagãos. E eles souberam de fato fazer isso com bastante maestria. Em primeiro lugar, antes de descrever a própria paixão em si mesma nos evangelhos, nós percebemos que a cruz não foi um acidente na vida de Jesus. Por 3 vezes, Jesus anuncia aos discípulos aquilo que estaria por lhe acontecer. Portanto, ele tinha plena consciência daquilo que aconteceria quando ele chegasse finalmente em Jerusalém. Nós vamos encontrar o primeiro anúncio da paixão no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Depois, no capítulo 9, versículo 30, um novo anúncio. Tendo partido dali, caminhava através da Galiléia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. E por fim, no capítulo 10, versículo 32, nós encontramos: estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente deles. Estavam assustados e acompanhavam-no com medo. Tomando os 12 novamente consigo, começou a dizer o que estava para lhe acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão nele e cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois, ele ressuscitará. Esses textos que mostram os anúncios, os famosos anúncios da paixão, serão encontrados não apenas aqui no Evangelho de Marcos, mas também nos Evangelhos de Mateus e de Lucas. As citações eu coloco aqui embaixo para vocês. Esse tipo de anúncio que Jesus faz ao longo do Evangelho mostra que, em primeiro lugar, a cruz não é uma decisão simplesmente das autoridades judaicas do seu tempo ou uma decisão das autoridades romanas. Não. É o próprio Jesus quem escolhe sofrer esta morte de cruz. É o próprio Jesus quem conscientemente vai para Jerusalém. É o próprio Jesus que livremente se entrega nas mãos dos pecadores para a remissão dos pecados. Portanto, este desejo de Jesus mostra que ele não é vítima. Jesus não é alguém passivo diante da morte. Ao contrário, ele exerce uma atividade completamente única. É ele quem é o protagonista na história da sua paixão. Agora, por outro lado, os evangelistas também mostram que esta consciência não é apenas de Jesus, mas existe um plano anterior a isso. Um plano que foi estabelecido por Deus desde todo sempre. E isso fica muito evidente
a partir das inúmeras citações do Antigo Testamento que nós vamos encontrar ao longo dos textos da paixão de Jesus. Por exemplo, em Marcos, no contexto da última ceia, Jesus vai citar um texto de Zacarias. Esse texto é uma profecia que diz: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Portanto, Jesus entende esta profecia de Zacarias aplicada a si. Ou seja, esta ferida do pastor, ele entende como sendo a sua morte. Não é? E uma vez que ele for entregue aos pecadores e for condenado e morto, as ovelhas serão dispersas. E o próprio evangelista Marcos faz questão de falar desta atitude dos discípulos durante a paixão de Jesus. Todos fugiram. Marcos é bastante severo nesta sua avaliação a respeito dos discípulos de Jesus. Mateus e Lucas, por sua vez, vão rechear ainda mais as narrativas da paixão de Jesus com citações do Antigo Testamento, de modo particular de Salmos. Os Salmos oferecem uma espécie de roteiro para aquilo que Jesus haverá de sofrer durante a sua paixão. Isso fica evidente, por exemplo, no Salmo 22. De fato, quando lemos alguns versículos do Salmo 22, parece que temos representada diante dos olhos a paixão de Jesus. Vejamos, portanto, então, o modo como o evangelista narra a morte de Jesus e as palavras desse salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Quanto a mim, sou um verme, não homem. Riso dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim. Abrem a boca e meneiam a cabeça. Voltou-se ao Senhor que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam, escancaram sua boca contra mim, como leão que dilacera e ruge. Cercam-me cães numerosos, um bando de malfeitores me envolve, como para retalhar minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos todos. As pessoas me olham e me veem, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiram sorte. Nenhuma dessas narrativas é completamente isenta. Os evangelistas, ao narrarem a morte de Jesus, eles também traziam algumas preocupações. As preocupações da sua comunidade, as preocupações das perguntas que eles precisavam responder. Agora, uma constante que nós percebemos em quase todos os relatos evangélicos é essa preocupação, nós diríamos até apologética. Os evangelistas, eles tentam a todo custo eliminar a culpa dos romanos. Isso daqui era uma razão, digamos, até política, para manter uma relação até amistosa com a autoridade romana. Então os cristãos procuram ao máximo tirar da conta dos romanos a morte de Jesus. Agora, para isso, eles colocam a morte de Jesus na conta dos judeus, sobretudo não do povo em geral. Não são os judeus como um todo. É necessário a gente dizer que os evangelistas responsabilizam os chefes religiosos do tempo de Jesus. São eles que incitaram a multidão para que pedissem a condenação de Jesus. Nós não teríamos como ler os 3 relatos da paixão de Jesus, como eu dizia, são os maiores blocos que nós vamos encontrar aqui nos evangelhos. O que nós vamos fazer agora é tentar reconstruir minimamente a ordem dos acontecimentos, tal como são narrados nos evangelhos sinóticos. Penso que seria bastante útil nós darmos uma olhada neste mapa que representa a cidade de Jerusalém no tempo de Jesus. Porque a partir desse mapa nós conseguiremos entender esses movimentos de Jesus, esses diferentes nomes que são mencionados também no relato da sua paixão e morte. Tudo começa com a última ceia de Jesus. Jesus se reúne nesta última vez com os seus apóstolos,
e ali ele institui a Eucaristia, que oferece inclusive um significado para aquilo que ele estava por cumprir. Na última ceia, Jesus interpreta aquilo que ele estaria por realizar dentro de algumas horas, ou seja, ele estava disposto a dar a sua vida em favor da humanidade. Então, este mapa localiza neste lugar aqui o cenáculo, muito embora isso seja uma conjectura. Tá? O cenáculo, de fato, ainda hoje é uma discussão entre os estudiosos. Né? Saindo daqui, Jesus se dirigirá para o jardim do Getsemane, ou chamado Horto das Oliveiras. Para chegar até lá, vejam que Jesus tem de sair da cidade. Aqui, esta parte mais escura no mapa, como vocês podem ver, são as muralhas da cidade no tempo de Jesus. A parte mais clara são muralhas posteriores, tá? Então Jesus sai do cenáculo, onde ele tinha ceado com os seus discípulos, sai das muralhas, atravessa aqui esta região, que é o chamado Vale do Cedron. De fato, é um vale bastante profundo, aqui passa um riacho. Hoje não se vê esse rio, ele está coberto, né? Ele está todo pavimentado por cima dele, e se dirige ali a este lugar, que é o chamado Jardim Monte das Oliveiras, que recebe esse nome, de fato, por causa das inúmeras plantações de oliveira que havia também no tempo de Jesus. Por ocasião da Páscoa, Jerusalém, que no tempo de Jesus devia contar aproximadamente com 25 mil habitantes, chegava a triplicar, quadruplicar a sua população. E é normal que não houvesse lugar dentro dessa cidade para todos os peregrinos que acorriam até Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e de outras grandes peregrinações. Por isso, muitos peregrinos costumavam justamente acampar aqui, neste lugar, no Monte das Oliveiras. Este monte que fica de frente para Jerusalém. Vou mostrar a vocês uma foto que representa mais ou menos a visão que Jesus tinha da cidade nesse momento. Nesta foto vocês podem perceber uma maquete de Jerusalém no tempo de Jesus. Então é como se nós estivéssemos olhando a cidade a partir do Monte das Oliveiras. Então aqui embaixo, onde eu estou rabiscando, fica este Vale do Cedron, não é? E daqui, desta parte onde nós estamos olhando, é como se fosse o Monte das Oliveiras. E lá adiante, nós temos então a visão da Cidade Santa. Aqui nós temos o Templo de Jerusalém, aqui esta visão da Cidade Alta, com os palácios mais importantes, o Palácio do Governador, o Palácio de Herodes, nós temos a residência dos sumos sacerdotes, da elite, de fato, da época, e aqui a Cidade Baixa, essa parte mais inferior, com habitações mais humildes. Então, era mais ou menos esta a visão que Jesus tinha da Cidade Santa por ocasião da sua prisão. Então, Jesus está no Monte das Oliveiras reunido com os seus discípulos e vai até o seu encontro um destacamento de soldados. Mas, segundo as informações que nós temos nos evangelhos, não são soldados romanos. É um grupo de soldados judeus. São os soldados que faziam a guarda do templo de Jerusalém. E eles vão acompanhados de Judas Iscariotes. E qual a razão disso? Como eu disse a vocês, havia centenas de milhares de peregrinos acampados no Jardim das Oliveiras. E os soldados não seriam capazes de encontrar Jesus nesta confusão de gente na escuridão da noite. Então, Judas Iscariotes era esse discípulo que sabia exatamente onde Jesus costumava ficar com os seus discípulos, onde provavelmente ele estaria, e é por isso que o papel de Judas é fundamental nesse sentido, porque é ele quem vai levar os soldados até Jesus. Dali,
Jesus é levado preso para a casa de Caifás. Os evangelistas destacam aqui uma reunião que teria acontecido na casa de Caifás. O sumo sacerdote era o responsável máximo, o presidente do maior órgão judiciário que havia em Israel, que era o chamado Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens ilustres, provenientes dos mais diferentes partidos judaicos da época. E o Sinédrio, segundo uma concessão do Império Romano, tinha esta jurisdição para julgar todas as causas dos judeus, não apenas aqui em Israel, mas em qualquer parte do Império Romano. Entretanto, o Sinédrio não tinha autorização para condenar ninguém à morte. É o assim chamado ius gladii, ou seja, o direito da espada. Esse direito de condenar alguém à morte estava reservado ao imperador ou ao governador, no caso, a Pôncio Pilatos. Então, esta reunião acontece à noite. Certamente não foi uma reunião, digamos, oficial do Sinédrio, mas foi um modo de as autoridades judaicas amarrarem alguns pontos, acertarem a sua tática para entregarem Jesus às autoridades romanas. Os evangelistas mostram que nesse processo religioso de Jesus, nesse interrogatório que ele está sofrendo na casa de Caifás, eles tentaram subornar diversas testemunhas, mas o testemunho dessas pessoas não tinha nenhum valor, porque não eram testemunhos concordes. Segundo a legislação judaica, para um testemunho contra alguém ter valor, duas pessoas têm de testemunhar a mesma coisa, ou seja, um testemunho de um só não tem valor algum. E aqui os evangelistas fazem questão de ressaltar que não havia esta harmonia, esta sintonia nas pessoas, no testemunho das pessoas que levantam aí questões contra Jesus. E é por isso que o próprio sumo sacerdote toma a palavra e tenta arrancar de Jesus algum tipo de palavra que pudesse incriminá-lo. E Jesus, de fato, ao ser interrogado sobre a sua messianidade, ele diz quem de fato ele é, e nós temos aquela clássica cena do sacerdote que rasga suas vestes e diz que Jesus é réu de morte. Portanto, ali, de certa forma, a sentença de Jesus já estava pronunciada. Porém, os judeus não tinham autonomia e autorização para executar esta pena capital. Por isso, eles precisavam levar Jesus até o governador. O governador na época era Pôncio Pilatos, alguém que é descrito, inclusive, por um escritor judeu do século I, chamado Fílon de Alexandria, como alguém extremamente cruel e desrespeitoso para com os judeus. E é interessante essa descrição que Fílon de Alexandria faz, porque aparentemente nós vamos encontrar essa tendência aqui nos evangelhos de quase inocentar a figura de Pilatos, né? Por exemplo, no evangelho de Mateus, Pilatos lava as mãos. É um costume que havia entre os judeus de mostrar que ele não queria tomar parte naquilo. A mulher de Pilatos, no evangelho de Mateus, vai procurá-lo para dizer que tinha tido um sonho com Jesus naquela noite, e para ele não se meter com esse homem, porque ele era justo. Então percebam que nós temos aqui uma certa tendência a inocentar a figura de Pilatos. Existe uma discussão entre alguns estudiosos sobre o lugar onde Jesus tenha se reunido com Pilatos. Uma primeira opinião é que Pilatos poderia estar aqui, neste lugar que fica próximo ao templo, nas imediações do templo, assim chamada Fortaleza Antônia, onde ficava constantemente um destacamento do exército romano. Porém, a opinião mais provável é que Pilatos estivesse aqui no palácio de Herodes, essa construção que servia durante esse momento de peregrinação de habitação do governador. Isso porque o governador desta província não morava em Jerusalém.
Jerusalém não era a capital onde Pôncio Pilatos residia. Pôncio Pilatos residia em Cesareia Marítima, assim, às margens do mar Mediterrâneo, uma bonita cidade, inclusive. Mas ele ia para Jerusalém por ocasião das grandes festas, e é por isso, por ser Páscoa, que Pilatos está ali em Jerusalém. E ali, provavelmente no palácio de Herodes, é que ele se encontra com Jesus. Nesse julgamento civil de Jesus, Pilatos não poderia condenar Jesus à morte simplesmente por ter se declarado filho de Deus. Isso daqui era uma razão religiosa e não seria um motivo razoável, plausível, para Pilatos condenar Jesus à pena capital. E é por isso que as autoridades religiosas procuram atribuir a Jesus um crime de lesa majestade. Jesus teria se declarado rei, sendo que só há um rei, que é César, então, por causa disso, Pilatos deveria condenar Jesus à morte. Os evangelhos mostram que Pilatos está convencido da inocência de Jesus, mas justamente para poder manter essas boas relações com os romanos, portanto, estamos falando de alguém aqui que, no mínimo, tem um respeito humano muito grande, alguém que prefere fazer a vontade das pessoas a executar a justiça, não é? E nem que para isso ele precise derramar o sangue de um inocente. Então Pilatos, como nós podemos perceber, não é assim esse anjo de candura, conforme às vezes até os evangelistas tentam retratar. Mas nós já vimos que a razão dos evangelistas fazerem isso são razões políticas, diplomáticas. Eles não querem estremecer as relações dos cristãos com a autoridade romana. Então, por isso, eles atribuem essa condenação de Jesus quase que exclusivamente aos judeus, sobretudo às autoridades religiosas judaicas. Seja como for, Pilatos consente com a morte de Jesus e entrega Jesus imediatamente para ser flagelado. É provável que a flagelação de Jesus tenha acontecido nesse mesmo lugar onde aconteceu a sua condenação, e Jesus foi entregue aqui a um grupo de soldados romanos. Segundo a legislação judaica, o número de açoites não poderia ultrapassar 40. Na verdade, era 40 menos 1 que os judeus davam, não mais do que isso. Porém, Jesus foi flagelado por soldados romanos. E os soldados romanos não tinham esse mesmo tipo de complacência, esse mesmo tipo de medida que os judeus costumavam aplicar. Ele certamente foi flagelado à exaustão. E quando falamos de flagelo, não se trata simplesmente de um chicote, mas se trata de um chicote cujas pontas traziam pequenas lâminas, ou então pedrinhas, ou pedaços de ossos, que serviam para dilacerar a carne daqueles que eram flagelados. Então, podemos imaginar que já aqui, Jesus quase que sai meio que semi-morto desse tipo de suplício. E ao longo de todo esse processo civil de Jesus, nós vemos que os soldados entendem que ele é um pretendente ao trono. E por isso fazem esse tipo de caçoada com Jesus. Fazem dele uma espécie de espantalho de rei. Colocam um manto vermelho nos ombros, uma coroa de espinhos na sua cabeça, colocam um cajado na mão e fazem reverências, caçoando de Jesus. Então, os soldados entendem que a razão, portanto, da condenação de Jesus à morte é pelo fato de ele ter se passado por um pretendente do trono. Ao sair daqui, Jesus se dirige ao Calvário ou Gólgota, que é um monte, na verdade, um monte não muito elevado, não estamos falando de uma montanha, mas estamos falando de uma superfície rochosa relativamente alta, sobre a qual eram colocadas as cruzes daqueles que seriam crucificados. Esse monte, como vocês podem perceber, fica fora da cidade. A muralha da cidade está aqui. Esse pequeno monte está logo aqui.
Mas é um monte que podia ser avistado pelas pessoas que estavam dentro da cidade. Então, nesse sentido, como eu dizia a vocês, a cruz não é simplesmente uma forma de executar as pessoas. A cruz também tinha esse caráter de exemplaridade. Eu crucifico as pessoas e quem vê o crucificado tem medo de cometer um crime semelhante. Então, por isso, Jesus foi crucificado justamente aqui, nestas imediações de Jerusalém. Eu disse a vocês que, em geral, as cruzes não eram muito altas, para que os condenados à morte pudessem ficar relativamente na altura dos soldados e assim continuarem ali esse seu processo, esse seu suplício, não é? Aparentemente, no caso de Jesus, quando um condenado era colocado de fato como um exemplo mesmo, para que todos vissem aquilo que aconteceu com ele, a cruz podia ser mais alta. E parece que esse foi o caso de Jesus. Como é que nós podemos deduzir isso? Por aquela informação que os evangelistas nos dão de que Jesus, tendo tido sede, justamente pela perda de sangue ao longo da flagelação, etc., os soldados espetam uma esponja embebida em vinagre e colocam-na numa ponta de uma vara e colocam-na na boca de Jesus. Ou seja, eles não dão altura na boca de Jesus para colocá-la diretamente. Eles dependem desta vara para levar a esponja com o vinagre até Jesus. O que nos leva a supor, portanto, que a cruz de Jesus fosse um pouco mais alta para que pudesse ser vista por todas as pessoas. Há alguns comentários bíblicos que afirmam que este vinagre misturado com alguma coisa que deram a Jesus fosse uma espécie de narcótico. Num ato de misericórdia, os soldados davam um narcótico para que o condenado à morte perdesse os sentidos e assim não sofresse tanto com a crucifixão. Ora, nós estamos falando aqui de soldados romanos, e esse tipo de gesto de humanidade não há que se esperar desse tipo de gente. Então, como eu disse a vocês, a flagelação fez com que Jesus perdesse muito sangue. E ao perder sangue é natural que se tenha sede, né? Então, os soldados, sabendo disso, já deixavam ali reservado esse tipo de bebida nojenta, asquerosa, para se oferecer no lugar da água. Então, em vez de ser um narcótico que aliviasse o sofrimento do condenado, é muito provável que se tratasse de um suplício a mais, de uma dor a mais que os soldados infligissem aos condenados. Como eu disse, Jesus permanece 3 horas crucificado, e ao término dessas 3 horas, ele morre. Marcos coloca esse grito nos lábios de Jesus, assim como Mateus, e Lucas, por sua vez, coloca um salmo nos lábios de Jesus. É interessante comparar este modo de morrer dos sinóticos com aquilo que nós encontramos também no Evangelho de João. João nos oferece uma outra informação que possui uma base histórica bastante interessante. João fala que aqueles que foram crucificados com Jesus tiveram as suas pernas quebradas. Mas uma vez que Jesus já estava morto, os soldados não quebraram as pernas de Jesus, mas apenas traspassaram o seu lado com a lança. Esta prática de quebrar as pernas dos condenados à morte, isso sim podemos entender como uma espécie de ato de misericórdia, porque, como eu dizia, o condenado à morte podia ficar dias suspenso na cruz. E ao se quebrar a perna dos condenados com um golpe, a pessoa já não conseguia mais levantar o seu corpo para respirar, então a morte era uma questão de pouquíssimo tempo. Então, Jesus, pelo fato de ter sido extremamente espancado durante a flagelação, não durou muito tempo na cruz, mas aqueles que foram condenados com Jesus, eles passaram por esta prática que os romanos chamavam de crurifradium, que é esse costume de se quebrar as pernas aos condenados à morte. E por ser a Páscoa, nós temos ali esse relato de José de Arimateia, que é recordado por todos os evangelistas como sendo esse judeu piedoso. Ele não é um cristão, mas é um judeu que, de fato, conhecendo as tradições, sendo um judeu piedoso,
pede a Pôncio Pilatos o direito de sepultar o corpo de Jesus. Como eu disse a vocês também, esta prática não era tão comum. Em geral, os condenados à morte apodreciam na cruz. Mas no caso aqui, pelo fato de ser sábado, pelo fato de ser a festa da Páscoa, então José de Arimateia pede esta graça a Pilatos de sepultar o corpo de Jesus. E a coisa foi feita de maneira bastante rápida. Como vocês podem perceber, do Gólgota, aqui desse pequeno monte onde Jesus foi crucificado, até este horto do sepulcro, até o lugar onde o corpo de Jesus foi depositado, a distância é extremamente curta. Em geral, os corpos dos judeus eram meticulosamente preparados, envolvidos em aromas, em faixas de linho, etc, etc, e só depois eles eram depositados no sepulcro. Mas os condenados à morte não tinham esse tipo de direito. Simplesmente embrulharam Jesus num lençol e o colocaram dentro do sepulcro e rolaram a pedra, porque o sábado já se aproximava. Depois é que virão as mulheres na manhã de domingo para poderem prestar estas homenagens ao corpo de Jesus. Mas ao chegarem lá, elas encontrarão a pedra removida e o corpo já não estava mais no sepulcro. Esses dois pontos que nós vemos aqui no mapa, ou seja, o Gólgota e o Santo Sepulcro, eles atualmente podem ser visitados pelos peregrinos que vão até Jerusalém, e eles se encontram dentro de uma grande basílica construída já no período de Constantino. Inicialmente, esta basílica foi feita para abrigar esta colina do Gólgota, ou seja, então esse monte no qual Jesus foi crucificado está dentro de uma igreja. E depois, parece que durante as obras, eles descobriram o Santo Sepulcro e assim acabaram também incluindo o sepulcro de Jesus dentro desta grande basílica. Vamos dar uma olhada no que hoje é a Basílica do Santo Sepulcro. Aqui nós temos uma espécie de planta daquilo que hoje é a Basílica do Santo Sepulcro. Nesta parte aqui, nós temos o Calvário, né? Aqui está esta pedra sobre a qual Jesus foi crucificado. Obviamente, aqui se trata de uma planta baixa. Aqui nós temos um segundo plano, um segundo nível, e geralmente pode-se celebrar, inclusive, a Eucaristia aqui em cima. Existe uma capela aqui em cima do Calvário. E é justamente aqui que se encontra esta edícula do Santo Sepulcro. Aqui no seu interior está esta pedra, esse sepulcro no qual o corpo de Jesus foi depositado. Então esta grande basílica, desde Constantino, abriga esses dois principais lugares aí dos acontecimentos mais fundamentais da nossa fé, que são a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Depois que nós ouvimos, então, esse relato da paixão, morte de Jesus, nós podemos nos perguntar, afinal de contas, para que tudo isso? Algumas pessoas começam, inclusive, a se questionar a respeito do próprio significado do amor de Deus. Afinal de contas, que Deus é esse que diz amar o ser humano, mas é incapaz de se comover diante do sofrimento tão atroz do seu filho Jesus? Durante a Idade Média, prevaleceu um tipo de explicação da paixão de Jesus que transforma Deus no verdadeiro crápula quando ela é levada às últimas consequências. Segundo esta explicação, quando a ordem da justiça ela é quebrada, ela precisa ser satisfeita de alguma forma. Então, por exemplo, se eu ofendo a um amigo, eu preciso chegar perto dele e pedir perdão por aquilo que eu fiz. Se eu ofendo o meu patrão, então talvez a forma de me desculpar precise ser um pouco mais
pensada, um pouco mais refletida. Não basta simplesmente chegar lá e dizer foi mal. A coisa não funciona assim. Se eu ofendo uma grande autoridade, então a coisa talvez, o pedido de perdão talvez precisasse ser até público. Então, nesse sentido, pensando nesses padrões, o pecado, enquanto é uma ofensa cometida contra a majestade infinita de Deus, precisaria de uma reparação infinita. Daí é que entraria Jesus e teria feito por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Porém, vejam que esta mentalidade legalista, né, transforma Deus em alguém extremamente cruel. Ou seja, como se Deus só estivesse disposto a se reconciliar com o ser humano depois de ver o sangue de Jesus jorrar, do seu amado filho jorrar. Então, parece que esse tipo de explicação não consegue nos apresentar o verdadeiro rosto de Deus. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos oferece uma explicação muito mais interessante. E ele consegue traduzir com muito mais perfeição o autêntico rosto de Deus. Ou seja, quando nós pensamos na cruz de Jesus, nós não estamos aqui pensando em algo que o ser humano tenha feito para se reconciliar com Deus. Aqui a lógica é completamente outra. Aqui é o ofendido que vem ao encontro daqueles que o ofenderam. É Deus quem dá esse passo em direção à humanidade em Jesus Cristo para oferecer a reconciliação. O texto da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, diz o seguinte: passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores e por nosso intermédio é Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo, suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Esse é um texto de uma beleza comovente, porque aqui nós descobrimos o verdadeiro rosto de Deus. Não um Deus cioso de manter as suas prerrogativas, os seus direitos. Não esse Deus distante, que fica à espreita dos passos dos homens, esperando a nossa iniciativa para só depois de muito esforço da nossa parte, então, quem sabe, ele se reconciliar conosco. Não, nós não temos aqui esse rosto de Deus. O rosto que São Paulo nos apresenta de Deus é esse rosto de um pai de amor, que diante do afastamento dos filhos não fica de braços cruzados. É ele quem dá o primeiro passo. O texto insiste em falar desta iniciativa divina. Vejam, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Vem de Deus. A iniciativa é dele. É ele quem, portanto, dá esse primeiro passo e vem em direção à humanidade. E vejam a que ponto chega essa loucura do amor de Deus por nós. Diz São Paulo aqui no final desse texto: aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Ou seja, é algo absurdo. É algo absurdo. Ou seja, aqui ele fala de Jesus. Aquele que não conhecera pecado, diz a carta aos Hebreus que Cristo se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. De fato, ele não é pecador. Porém, ele experimenta esta condição, esse abismo que existe entre a humanidade e Deus por causa do pecado.
Ele representa a humanidade pecadora quando ele sofre por nós na cruz. E aqui nós entendemos então por que disso tudo. É o amor. A cruz, ela de fato representa todo esse mistério do amor de Deus por nós, esse Deus que se entrega, esse Deus que nos ama apaixonadamente, esse Deus que assume as nossas faltas e na cruz paga o preço da nossa reconciliação. Portanto, nós não temos aqui o retrato de um Deus frio, distante, calculista. Não. Nós temos o retrato de um Deus que é Pai, esse Deus que se aproxima do ser humano justamente para salvá-lo. Portanto, quando nós lemos os relatos da paixão e morte de Jesus, nós não estamos simplesmente a ler a descrição de uma carnificina. De fato, foram muitos aqueles que morreram na cruz. Mas ninguém morre como Jesus. Morre nessa total atitude de entrega confiante nas mãos do Pai. Nesta entrega por amor pela humanidade. Nesta atitude de obediência incondicional ao querer de Deus. E é por isso que a cruz de Jesus é redentora. Vejam, a cruz pela cruz é simplesmente um pedaço de madeira. Mas é aquilo que ela representa. O modo como Jesus sofre por nós, ou seja, aquilo representa o seu imenso amor pela humanidade. E é por isso que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então, quando lemos esses textos, mas os que nos impressionaram aí pela descrição fria, histórica, né, da própria condenação em si mesma, nós devemos dar um passo além. Ou seja, o que esta cruz de Cristo representa para a nossa salvação. O modo como ele a enfrentou por nós. E é justamente aí que nós encontramos a nossa redenção. Então, quero convidar vocês, a mais uma vez, a fazer esse exercício de, ao longo dessa semana, lerem os relatos da paixão, morte de Jesus. Sem dúvida alguma, a partir dessas considerações, vocês vão começar a ler esse texto de uma maneira um pouco diferente, talvez até visualizando algumas coisas agora, como nós apresentamos aqui neste vídeo, e eu tenho certeza que será uma leitura muito mais proveitosa, muito mais profunda. Então, faço votos de que essa intimidade com a palavra de Deus possa crescer cada vez mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima semana.